Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos dos dias de domingo. Vou solicitar para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que é assim. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no Livro dos Espíritos e sempre para relembrar, é a primeira obra básica na codificação da doutrina espírita, onde Allan Kardec, com o auxílio da espiritualidade, vem num movimento de perguntas e respostas. Ele é um livro de 1857. Dando continuidade, dando sequência nos nossos estudos, nós, neste momento, estamos exatamente na pergunta 232, e nós estamos na lição Espíritos Errantes. Mas eu vou fazer a recapitulação, ou pelo menos a leitura da pergunta 231, para nós nos ambientarmos, nos familiarizarmos aqui, para dar sequência no estudo. 231, da lição Espíritos Errantes. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? É importante citar que dentro do estudo que nós estamos tendo, dos espíritos errantes, né, ou da erraticidade, né, são aqueles espíritos que, de um certo modo, entre uma encarnação e outra, né, estão lá, estão na espiritualidade, estão em preparo, né, estão em condicionamentos, né, para o retorno. Ou seja, são espíritos que estão no aguardo da reencarnação. Resposta: se eles são felizes ou infelizes. Mais ou menos, segundo os seus méritos. Sofrem as paixões cujo os germes conservaram, ou são felizes, segundo a sua maior ou menor desmaterialização. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser feliz. É assim que ele busca os meios de o atingir, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar à vontade, e isso é uma punição. Então, já compreendendo do que nós havíamos estudado na semana retrasada, né, do Livro dos Espíritos, vamos dar sequência, continuando a lição Espíritos Errantes, e a pergunta agora é a 232. No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos? No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos, né? Nós bem o sabemos que o campo da espiritualidade, ele é enorme. Reparem que só no planeta Terra, só no globo terrestre, nós já temos bilhões e bilhões de espíritos movimentando, transitando entre encarnação e desencarnação, né? Ou seja, espíritos na espiritualidade, desencarnados, espíritos aqui no planeta Terra hoje se concentram mais de 8 bilhões de seres humanos, isso porque nós não estamos considerando os outros modos e tipos de vidas, por exemplo, no campo
animal, né? Então, nós temos todo esse, quer dizer, é muito espírito, e nós estamos falando somente daqueles que circundam o globo terrestre. Aí nós temos o nosso sistema solar, que são compostos de 8 planetas e um planeta anão, que é Plutão. Aí nós temos a Via Láctea, que tem tantos outros sistemas solares. Aí nós temos outras galáxias que não seja a Via Láctea, que tem tantos outros planetas, mundos, vidas. E assim, por isso que tem um momento que na lição, né, principalmente falando sobre a formação dos mundos, né, e tudo mais, se fala que o universo é infinito porque ele se expande constantemente, né? É interessante a gente conversar a respeito disso, que olha o tanto de espíritos que se tem para encarnar, para reencarnar, que estão na erraticidade, aguardando a oportunidade, muitas vezes por planejamento, raras vezes, mas acontece também, raras vezes que estou falando pela proporção de espíritos, né? Mas acontece de uma encarnação ter que ser compulsória, ter que o espírito ter que encarnar, mesmo que ele não esteja talvez plenamente preparado. Então, isso acontece. E aí a pergunta aqui que se faz é se, a 232, se nesse estado de erraticidade, se esse estado errante do espírito ficar aguardando de ter que vir para uma nova encarnação, se ele pode ir a todos os mundos, né? Eu acho que é assim, ó, a pergunta ela pode ter dois contextos. O espírito enquanto na espiritualidade, o espírito enquanto na erraticidade, se ele pode transitar ou ao mesmo tempo, e aí os espíritos vão nos nortear perante a essa resposta. Ou se ao mesmo tempo, se o espírito aguardando encarnar, se ele pode optar por um outro mundo, por um outro planeta, que inclusive nós já fizemos estudos, né, não há muito tempo, a respeito disso, e a gente sempre tratou muito a respeito também da condição espiritual para isso, né? Então, igual nós falamos aqui, nós somos o espírito hoje que estamos ligados, nós estamos conectados ao planeta Terra, devido a várias condições, inclusive até de relações humanas, relações espirituais, relações no qual a gente precisa, através da antipatia ou simpatia, fazer os acertos, né? Fazer as relações darem certo, né? Florescer os sentimentos bons, né? Então, nós temos tudo isso, né? Todo esse movimento. Então, vamos considerar que o questionamento de Kardec é com relação mesmo ao trânsito do espírito desencarnado no estado errante, né? No estado que está aguardando uma nova oportunidade, uma nova reencarnação, tá? E aí, vamos lá, vamos ver se o espírito ele fica transitando, né? Então, os espíritos vêm respondendo da seguinte maneira: conforme, e tem um ponto aqui, conforme, e tem um ponto. Quando o espírito deixou o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria e pertence ao mundo que viveu ou ao mundo do mesmo grau. Opa! Então, repare que é tipo assim, nossa, eu estudei tanto na doutrina espírita que Júpiter, no nosso sistema solar, é o mundo mais evoluído. Na hora que eu desencarnar, eu vou dar um pulo lá. Repara que aqui os espíritos já vêm falando que o espírito ele tem, entre aspas, um DNA
do mundo que ele vive ou que ele viveu, ou que seja também correlato à condição do mundo que ele viveu, porque são vamos dizer assim, né, é a nossa realidade. Aquela frase que toda realidade é do espírito, porque toda a realidade sendo do espírito, ou seja, o espírito tendo uma condição evolutiva determinada, ele vai estar relacionado ou correlacionado com ambientes que lhe fazem jus, né? Então, aqui, numa primeira parte da resposta, os espíritos já falam, ó, o espírito viveu ali na Terra, tá no planeta Terra, então, de um certo modo, ele tem uma conexão com o planeta Terra ou com mundos que sintonizem o estado que o planeta Terra está neste momento. Então, essa foi a primeira parte da resposta. Esse é o... Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá. Quando o espírito deixou o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria, e pertence ao mundo em que viveu ou a um mundo no mesmo grau, a menos que, durante a sua vida, tenha se elevado. Esse é o objetivo a que deve voltar-se, pois sem isso jamais se aperfeiçoaria. Ele pode, entretanto, ir a alguns mundos superiores, passando por eles como um estrangeiro. Nada mais faz do que os entrever. E é isso que lhe dá o desejo de se melhorar para ser digno da felicidade que neles se desfruta e poder habitá-lo. Olha que interessante, hein? Mas isso depende muito do grau de elevação também, né? Do preparo que se faz disso. Mas o espírito, ele pode sim, provavelmente acompanhado, fazer visitas em outros mundos. Então, isso é bem satisfatório. Porque repara que no final aqui, a espiritualidade, eles falam assim, isso é até bom, porque vai servir de combustível para que ele se esforce mais para evoluir, para melhorar, para querer crescer. Que é aquela questão dos exemplos, né? Olha, quando eu vejo alguma coisa acontecer, né, que seja um exemplo bom, um exemplo salutar, eu vou procurar, vou me esforçar também. Ou seja, nada sai da condição evolutiva do espírito, e sim, enquanto ele estiver na erraticidade, ele tiver condições melhores pela conquista dos seus méritos, das virtudes, ele pode ter sim alguns momentos de visitas, de acompanhamento, como a própria espiritualidade diz aqui, ele vai praticamente como um estrangeiro, né? Então, existe sim essa condição. Parametrar, né? Vamos dar parâmetros de proporção, de porcentagem que isso ocorre, ainda está longe do nosso entendimento. Mas há condições, sim. Tem a última pergunta agora dessa lição, que são dos espíritos errantes. E aí nós já vamos iniciar uma outra lição dentro de uma lição maior, que é do capítulo 6, Vida Espírita. 233. Os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores. Os espíritos já purificados, os espíritos puros, eles vêm nos mundos inferiores. Podemos tratar de duas maneiras também. Em forma de encarnação, sem dúvida, sem dúvida. Tivemos e temos vários missionários com preparos evolutivos maior do que as condições que se encontram os espíritos aqui no planeta Terra. E nós tivemos um grandão
em termos evolutivos, espirituais, que foi Jesus Cristo. Então, encarnado, ok. Desencarnado, também. Também. Deus disponibiliza para nós toda uma classe de espíritos que vai nos dar o tom para a evolução. Vamos lá. De 2 em 2 semanas, nós estudamos o Vinha de Luz, antes, nesse formato que nós estamos aqui, estudamos o Fonte Viva. Então, é o espírito de Emmanuel. É um espírito que, óbvio, mais evoluído do que nós, que vem nos trazer realmente lições valiosas para o tesouro espiritual. Estou dando exemplo, alguns exemplos. Tá? André Luiz, por exemplo, é um espírito que ele sim, ele alcançou, e principalmente na erraticidade, né, principalmente no plano espiritual, uma condição melhor. Mas eu costumo sempre falar dentro dos estudos que o André Luiz é um espírito, sim, mais preparado, mas ele é um espírito que ele estava na condição, igual nós aqui praticamente, num planeta de provas e expiações. Mas ele teve, principalmente com Chico Xavier, uma responsabilidade, a de trazer a realidade do plano espiritual e ajudar também no desenvolvimento da mediunidade. Então, ele teve uma incumbência. É óbvio que dentro de um vocabulário diferente, né, de uma linguística diferente e tudo, é um espírito de um preparo superior a nós, mas ele não chega a ser um espírito, por exemplo, de um mundo celeste, de um mundo feliz, né? Ele é um espírito de condição, eu posso, assim, dentro dos estudos que a gente faz, um espírito, sim, em condição de regeneração, né? Mas nós temos vários auxílios de espíritos bem mais evoluídos mesmo que a gente aqui, que está para nos auxiliar dentro do entendimento e dentro do nosso crescimento espiritual. Então Deus nos dá, nos oferece, nos disponibiliza uma classe espiritual muito grande para nos auxiliar aqui, com certeza, né? E a espiritualidade vai responder da seguinte maneira: vem frequentemente, a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os orientar. Já que eu havia citado de Emmanuel, e assim, é importante falar também que nós, da doutrina espírita, nós nem devemos nos apegar ou nos apegamos com algo que vai virar até mesmo alguma conspiração, alguma teoria da conspiração. Mas claro que foi mandado, né, foi na época mesmo, ainda Chico Xavier encarnado, que naquele momento, naquele movimento do desencarne de Chico Xavier, que Emmanuel retornaria aqui, no globo terrestre, né? E reencarnaria. E aí, claro, isso não cabe a nós. Eu acho que nós, como estudantes, né, preparadores para conhecer mais e tudo, não cabe a nós, tipo, quem será que é Emmanuel, né? Aquela curiosidade, quem será que é Emmanuel? Quem que vai ser Emmanuel? O que o Emmanuel vai ser? Será que ele vai ser um professor? O que será que ele vai ser? Será que ele vai ser um político? Nossa, e tal. E, por vezes, essas teorias da conspiração, elas geram até
em verdades, né, e tal, mas sim, Emmanuel, neste momento, em algum lugar, ele está encarnado. E olha, independente do que ele for, vai ser uma contribuição imensa. E vai ser tão natural, né? Então, só aguardemos. Tão logo, tão logo, tá, vão ter lições variosas partindo de algum lugar do planeta, como já tem sempre, né? Mas aguardemos que tão logo, está ali na casa dos 20 e poucos anos, né? Tão logo ele estará aí fazendo, desempenhando, ou já está desempenhando, mas ainda não está na mídia, né? Vamos dizer assim, né? E só aguardemos. Mas só para citar que realmente de tempos em tempos existe uma classe muito grande de espíritos evoluídos, pode estar na condição espiritual para trazer um resguardo para nós, algumas motivações, algumas intuições, podem estar encarnados também, desempenhando missões, né? Espíritos missionários de grandeza, né? Enorme mesmo, que vai contribuir também para nós na seara divina, né? Na seara, no grande campo de trabalho, no grande campo da evolução que nós necessitamos. E o principal objetivo do campo da evolução é o amor. O amor, o amor perdoa, o amor renuncia, o amor se doa, o amor, né? Nós temos principalmente aqui na nossa condição o desenvolvimento desse sentimento que é o mais belo e puro, que é o amor, né? O amor desinteressado, o amor incondicional, e é isso, esse é o caminho, tá? A próxima lição são os mundos transitórios. Mundos transitórios. É interessante isso também, porque o mundo transitório se remete a trânsito, né? A passagem, né? Mundos de passagem, mundos. Vamos ver como que Kardec, nessa lição, ele aborda, né? Quais são as perguntas direcionadas para a espiritualidade e, óbvio, conseguinte às respostas a serem dadas pela espiritualidade. Mundos transitórios. 234. Existem, como foi dito, mundos que servem de estações ou de lugares de repousos aos espíritos errantes. Interessante, porque, tipo, vamos supor, eu desencarno, o meu espírito vai para algum lugar. Vai para o mundo espiritual. Peraí, esse mundo espiritual, ele pode ser, de repente, até um mundo, um planeta que comporta esses espíritos errantes, esses espíritos desencarnados para aquele momento? Será que bem o sabemos também através de romances, principalmente até também das obras de André Luiz, que é um lugar circunscrito em cima de uma cidade, né? Uma colônia, por exemplo, como é o nosso lar, ou qualquer outro ambiente. Será que o umbral, que bem estudamos aqui também, que sabemos que toda zona umbralina, ela nasce através dos nossos pensamentos e tudo. Será que existe também um mundo que seja transitório para comportar esses desequilíbrios mentais, né, que nos levem até algum lugar? Então, a pergunta, ela fala a respeito disso. Inclusive, Kardec, ele reforça no ponto assim, ó, servem de estações ou de lugares de repouso? Repouso, será que é repouso aos espíritos errantes? Será que não há um movimento, um trabalho também aqui, ali, né? Então vamos ver. Kardec lançou a pergunta. Vamos ver a espiritualidade dentro do que ele tem a nos ensinar. Resposta: sim. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes.
Ou seja, aqueles espíritos que desencarnaram, que estão no plano espiritual e que estão aguardando reencarnar de novo. Mundos que eles podem habitar temporariamente, espécie de acampamentos, de lugares em que possam repousar de erraticidades muito longas, que são sempre um pouco penosas. Olha, penosa. Então, peraí. Então, tá, dependendo dos meus desequilíbrios umbralinos, talvez são para esses mundos que nós somos direcionados. E olha que interessante, cada qual enxergando e vendo de uma maneira lá. Repara que Deus, nosso Pai, a engenharia dele é muito perfeita, né? Ele não desloca ninguém, ele sempre acolhe de alguma maneira, mesmo que seja uma mente muito desequilibrada, ele atende, ele recolhe, ele acolhe, né? Ele dá a oportunidade. Olha só, que interessante. Seria como nós aqui no mundo também, encarnado, né? Aqueles tantos espíritos que trabalham por missão também acolhendo aqueles que estão desnorteados, que estão perdidos, que precisam de auxílios, precisa de um repouso, que precisa de um alimento, né? Agora você imagina, entre nós aqui, nós já procuramos servir, imagina Deus, nosso Pai, Criador, né? Como que ele não faria para a gente? Dá aquele termo que existe um lugar totalmente penoso, isso muito penoso, inclusive muito quente, cheio de lava, né? Lava, né? Cheio de lava, queimando. Isso é tudo um movimento dos nossos pensamentos desequilibrados, que tínhamos a crença da existência desse lugar, e Deus, na sua grandeza, para nos deixar assim deslocados, enquanto ainda não despertamos para um pensamento mais equilibrado, ele nos dispõe, sim, de lugares para passar por essas penas, como aqui mesmo fala, que são sempre um pouco penosas. São posições intermediárias entre outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem atingi-los e que neles gozam de maior ou menor bem-estar. Só que tem uma pergunta dentro da pergunta, que é a 234A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? É uma conversa que nós podemos ter aqui. Como já o citamos de André Luiz, que ficou cerca de 8 anos numa zona umbralina, e sempre reforçando que isso veio do nosso estado evolutivo e mental, e que, por vezes, a mãe de André Luiz estava ali, próximo a ele, e ele não conseguia enxergar por causa da deficiência visual causada por tantos vícios. Só que teve um momento que ele despertou, que ele teve vontade de sair. Ele saiu. Então a pergunta é: os espíritos que habitam esses mundos o quê? Esses mundos transitórios, que a gente passa por condições, nós estamos desencarnados. Esse é o papo aqui. Nós estamos desencarnados. Estamos numa condição lá no plano espiritual, de sofrimento, de pena. Pô, será que a qualquer momento eu posso, de repente, dentro do meu despertar, dentro do meu emancipar mental, será que eu posso sair? André Luiz saiu e tantos outros saíram.
E aí eu vou falar, e sai. E eu vou falar outro item para vocês, dentro dos exemplos que nós damos, de reuniões, de pronto-socorro espiritual, onde médiums, sejam os médiums ostensivos, sejam os médiums de apoio, estão ali para procurar fazer com que aquele espírito ele encontre, que ele desperte, que ele aceite auxílio. Olha, quando ele se sentir à vontade, ele transcende, ele vai além, né? Então, a pergunta é bem isso. E lembrar assim, na onde que é o mundo espiritual? O mundo espiritual ele está por toda parte. Ele está por toda parte. O mundo espiritual ele está aqui, bem na crosta terrestre. O mundo espiritual ele está um pouco acima de nós aqui, né, da crosta terrestre. Ele pode ter mundos ou planetas transitórios que também acolhem esse espírito, porque a impressão que dá talvez também é que os espíritos estão todos no ar vomitando, né? Não é assim. Não é assim. Existe uma organização. Essa organização parte de Deus e de todos os seus espíritos de ordem elevada aí para organizar. Nós somos repletos de governadores espirituais aí para contribuir na organização do plano espiritual. Então, não, é assim. Vamos dizer assim, o que se fala aqui na Terra não é sem gerência, não. O negócio está organizado ali, né? O negócio está organizado. Então, o objetivo é que, de um certo modo, nós compreendamos como que funciona essa sistemática aí, né? Esse sistema que Deus é o grande desenvolvedor, né? É legal, né? É legal nós... e é interessante também, porque eu já estudei várias vezes o Livro dos Espíritos, e cada vez mais que a gente vai estudando, ter um novo ponto de vista, né? Isso nos auxilia bastante, pelo menos, no mínimo, no nosso crescimento do conhecimento. No mínimo, no crescimento do conhecimento. E no conhecimento, a gente vai ter que se esforçar por melhorar espiritualmente, evoluir espiritualmente, né? Então, isso para nós é um combustível, são gatilhos essenciais. Então, essa pergunta, que é a pergunta dentro da pergunta, do 054A, os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los para seguir o seu destino. Figurai-los como aves de arribação descendo numa ilha para recuperarem suas forças e seguirem avante. Então, sim, esse movimento ele ocorre, né? 235. Os espíritos progridem durante essas estações nos mundos transitórios. Teve um momento que no nosso estudo, nós estudamos que será que é possível, de um certo modo, o espírito estar desenvolvendo também no plano espiritual? E a nossa resposta naquele momento, as nossas percepções de estudo, é que sim. Claro que é na crosta terrestre que, principalmente dentro das relações humanas, dentro das provações materiais, né, que é o principal ponto nosso hoje, mas sim, lá na espiritualidade, no plano espiritual, nós continuamos também. Claro que talvez não na mesma proporção, né, na questão de aprendizagem e tudo aqui, mas sim, no plano espiritual nós temos essa condição. Porque a pergunta aqui é: os espíritos progridem durante essas estações nos mundos transitórios? Então, peraí, eles estão desencarnados, eles estão
alocados nesses mundos transitórios? E será que há condição desses espíritos estarem evoluindo lá também? E a resposta eu não tenho dúvida, que vai ser que sim. Porque o espírito, mesmo ele não estando no estado encarnado aqui, e tendo que ter suas convivências e relações com aqueles que, de um certo modo, em algum momento, a gente teve, né, matizes de antipatia, né, até mesmo de raivas, ódios, né, e tudo mais, mas desencarnado. Tem condição? Vamos ver que os espíritos respondem. 235. Os espíritos progridem durante essas estações nos mundos transitórios? Resposta: certamente. Os que assim se reúnem têm o fito de se instruírem e poder mais facilmente obter a permissão de ir a lugares melhores e até a chegar à posição dos eleitos. Vamos lá. Reforço. Certamente, certamente eles podem progredir, sim. Os que assim se reúnem têm o fito de se instruírem e poder mais facilmente obter a permissão de ir a lugares melhores e até chegar à posição dos eleitos. Exemplo, que nós temos também, através de obras de Chico Xavier, André Luiz. André Luiz mostra nitidamente isso no livro Nosso Lar. Ele está numa condição de sofrimento, numa zona umbralina, passa um longo tempo, quando eu falo longo tempo, perante ao nosso tempo aqui do planeta Terra. Passa um longo tempo, é acolhido, inicialmente vai para um hospital espiritual para se recuperar das feridas que está no seu perispírito, que ainda era oriunda do seu corpo material. Quando ele se recupera, ele está do lado de espíritos de classe mais evoluída para o auxiliar a entender melhor na onde que ele se encontra, como que funciona o plano espiritual. Faz o aprender. Faz o aprender. Claro que o espírito tem que estar pronto para aprender. Aí isso é um mérito de André Luiz. O ouvir. Então ele aprende. Ele aprende em várias condições. Vocês podem, na leitura do livro do Nosso Lar, você vai ver que cada qual, dentro da espiritualidade ali, contribui com André Luiz de alguma maneira. Quando André Luiz consegue a oportunidade de vir visitar a família dele aqui na Terra, em que ele encontra a mulher dele, a esposa dele, com um novo companheiro, que ele surta. E ele, quase que imediatamente, dentro do surto que desequilibra, ele volta quase para o umbral. Ele vai ali, ele flerta com o umbral, só que o que ele aprendeu, ele mesmo vai retomando. E aí ele vê que, claro, com o auxílio da espiritualidade, que em vez da revolta, ele tinha que auxiliar aquele companheiro da esposa dele agora, que estava bastante doente. É isso. É isso. Estamos falando da espiritualidade. Estamos falando daqueles que vão nos auxiliar. Então, provavelmente, olha a maneira que André Luiz partiu e olha a maneira o quanto ele cresceu na espiritualidade.
Então, sim. Então, reforça que os espíritos progridem durante essas estações nos mundos transitórios? Certamente. Os que assim se reúnem têm o rito de se instruírem e poder mais facilmente obter a permissão de ir a lugares melhores e até chegar à posição dos eleitos. A próxima pergunta, vou ver o horário aqui, nós já vamos partir para o encerramento. A próxima pergunta é a 236. Mas veja bem, a 236 ela é muito grande. Vou dar uma lida nela e depois eu vou dar mais ou menos um exemplo aqui. Ó. 236. Os mundos transitórios são, por sua natureza especial, perpetuamente destinados a espíritos errantes. Só que a 236 tem a 236A, a 236B, a 236C, a 236D e a 236E, além de um comentário de Kardec. Então, se nós começarmos a fazer o estudo dessa pergunta aqui, nós vamos muito mais tempo aqui e agora, e nós já invadimos, né, de um certo modo, partindo por mim, horário de almoço, mas essa 236, com tantas perguntas dentro dela, nós vamos deixar para realizá-la daqui 2 semanas dentro dos nossos estudos, tá bom? E aí é óbvio que daqui 2 semanas também é a última pergunta, com tantas perguntas dentro, tá? E já vai começar uma nova lição, que é a lição de percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, tá? Alguém quer comentar? Fiquem à vontade. O Rangel, é só fazer uma consideração Pois não. que essas perguntas que nós estamos estudando agora, o Espiritismo tem muito disso. Ele tem algumas perguntas que são feitas, principalmente no Livro dos Espíritos, que, assim, não influencia nada no na nossa caminhada evolutiva. Igual, por exemplo, essas perguntas que foram feitas aí. Não influencia nada no nosso dia a dia, na forma que a gente tem que agir, mas, assim, é mais a questão de conhecimento, né? Questão de saber como que é formado o mundo espiritual, onde se encontram os espíritos que são errantes, esse tipo de coisa. Mas, assim, tem até perguntas que eu acho, particularmente, posso até estar errado, eu acho até meio desnecessárias em alguns estudos. Mas é mais a questão de conhecimento mesmo, né? Com certeza, Fabiano. E você está com plena razão. O Livro dos Espíritos, isso aí foi até algo que eu conversei hoje lá na reunião presencial de manhãzinha também. O Livro dos Espíritos, nós temos mais de 1000 perguntas. É até engraçado você citar isso, porque liga-se muito ao que eu penso também. Olha, não afeta a nossa condição ou evolução moral, né? Não afeta mesmo essas perguntas aqui. Por exemplo, as lições de Emmanuel afetam muito direto a nossa evolução moral, né? Por exemplo, quando a gente estuda os livros, né? Por exemplo, o Vinha de Luz, né? Auxilia muito mais para a nossa evolução moral. Essa aqui é para conhecer, é para conhecer. E assim, como foi a 1857, até uma coisa que eu falei hoje, ô Fabiano, foi uma coisa assim, ó, o vocabulário, é, o vocabulário da época, que até da espiritualidade, dentro da própria população que existia na época, pô, é um vocabulário de 150, 200 anos atrás. Inclusive, nós temos que readaptar aqui. Faz parte de nós readaptar algumas linguagens que não pode se utilizar mais. E claro que tem perguntas e respostas que já não vão atribuir mais, né? É para conhecer, é para conhecer. E para muitos que de repente estão começando, talvez seja de mais valia, né? De mais valia, pô, interessante que existe isso, né? Mas assim, realmente para a condição de evolução moral, do desenvolvimento do amor,
né, e tudo mais. Não, não é. E aí, não só essa parte, né, Fabiano? Tantas outras partes, perguntas e respostas vão contemplar isso que você veio a contribuir no nosso estudo. Opa, nós estamos estudando, nós estamos conhecendo, já imaginava ou já conhecia, mas só reforça, mas eu tenho que fazer outros corres para evoluir moralmente. Isso aí é sem dúvida, né? Isso aí é sem dúvida. Nessa parte agora da lição do Livro dos Espíritos, nós vamos passar por essa passagem dos espíritos errantes, né? Dos espíritos em condição do plano espiritual, e entender esse mecanismo que talvez para alguns estejam velados, ou até uma retomada, uma revisão desses conteúdos para conhecimento, mas somente isso mesmo, Fabiano. E você tem plena razão, é isso mesmo. Quer falar mais alguma coisa, Fabiano? Não, é só, eu estava pensando aqui, complementando um pouco mais do que a gente falou, hoje em dia se faz muito alarde sobre a reencarnação de Emmanuel, quem Sim. será que ele vai ser, se ele já reencarnou, se não reencarnou. Isso é uma coisa assim que praticamente para a nossa evolução não influencia em nada. Não interessa saber se ele já está encarnado, se não está, se está aqui no Brasil, se está em outro país, se é homem, se é mulher, se já está mais velho, se está mais... Não interessa. O que a gente tem que focar é na nossa caminhada evolutiva, é caminhar nos ensinamentos de Jesus e caminhar na nossa vida, né? A gente fazer o que é correto, tentar ter uma boa conduta, que o resto vai vir por acréscimo. Isso aí a gente não precisa ter tanta preocupação assim. Isso, um belo reforço, Fabiano, porque é o que nós tratamos, né? Dentro da própria doutrina, criar teoria da conspiração, teorias, né? Ai, gente, vamos preocupar com o nosso estado espiritual, procurar evoluir, procurar renunciar aos nossos vícios. E é isso, e florescer esse amor. Muito bem mencionado também, Fabiano. Vamos partir para o encerramento, reforçando que no próximo domingo, se Deus quiser, o estudo é do livro Vinha de Luz. E antes de eu solicitar para o Fabiano realizar a prece de encerramento, vamos novamente elevar os nossos pensamentos ao mais alto, com auxílio de toda a espiritualidade e também com as energias e os fluidos que emanam de nós. Solicitar um auxílio para aqueles espíritos que estão encarnados, passando pelos momentos de provas e expiações, pelas dores e os sofrimentos de todos os tipos, pelas doenças e enfermidades, que estão nas casas de saúde, nos hospitais, nas casas de acolhimento e repouso, que estão na condição de rua, que estão por toda parte, até dentro dos lares, que estão passando por sofrimentos que são inimagináveis. Possa chegar para eles um acalento, um fluido que possa contribuir com a sua melhoria. Seja levado também aos espíritos desencarnados, aqueles que ainda não despertaram e não sabem que partiram do campo terrestre, que eles também possam ter o despertar necessário para o pronto socorro espiritual. Seja levado àqueles que estão nas zonas inferiores, nas zonas de sofrimentos, que eles também possam se permitir, se disponibilizarem a serem atendidos e acolhidos neste mesmo pronto-socorro espiritual. Seja levado àqueles que já se encontram nos hospitais espirituais, nas casas de recuperação espirituais, que tão logo estarão também
com mãos à obra na seara do Cristo, na seara de Deus. Agradecer a cada experiência, a cada prova que passamos. E, claro, sempre o acolhimento, sempre as intuições benfazejas que chegam até nós. Fabiano, faz a prece de encerramento para nós? Faço sim, Ângelo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Júlia. Fabiana, Viviane, Tivanete, Tia Marlene, Mirela, Vitória, Rafaela. Que sejamos cobertos de tantas bênçãos que não param de chegar para nós. Que tenhamos um domingo e uma semana de muita paz e luz, seguindo sempre em frente. E, se Deus quiser, domingo que vem estamos aqui novamente nesse campo de estudo, do conhecimento, que nos auxilia cada vez mais ser um pouco melhor que estávamos no dia anterior, por exemplo. Que assim seja. Boa semana a todos. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau. Tchau. Com Deus. Bom domingo para todos, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja, Fabiano. Boa semana.